Boa tarde a todos, boa noite quase, né? Boa noite, essa tarde maravilhosa de domingo. Oi, gente. Oi, Mônica, tudo bem? Boa tarde. Elaine, Cleide Costa. Oi, Cleide, tudo bem? Boa tarde. Bem-vindas. Estou aqui fazendo uma live surpresa para vocês. Aqui, como está fazendo muito frio, aproveitei para fazer uma live com vocês para falar sobre o duplo quântico e como acontecem as trocas de informação. Eu estou fazendo um estudo no segundo livro do Jean-Pierre. Para quem conhece, só tem um livro traduzido em português, que é o Mude Seu Futuro através das Aberturas Temporais. Mas ele tem, parece que é 4 ou 5 livros, né? E tem o livro O Duplo, Como Funciona. Então essa parte que eu vou passar para vocês é justamente desse livro. E ele está em espanhol. E a partir de amanhã às 15 horas, eu vou começar a dar aulas em cima desse livro. Ele está em espanhol, então eu vou explicar para as pessoas que não sabem espanhol, não entendem. Então eu vou explicar, eu vou dar uma aula em cima desse livro, tá? Para complementar as aulas do outro também que eu já dei. Para quem quiser participar, é só entrar no link aí na bio no meu perfil e se inscrever, tá? Nas aulas online, tá bom? Vai começar amanhã à tarde, às 15 horas. Oi, Cris. Cris Bona. Seja bem-vinda. Boa tarde. E eu vou passar um pouquinho para vocês sobre esse assunto. Como que acontecem as trocas de informações entre nós e o nosso duplo, tá? Eu vou ler até aqui uma partinha do livro, que é em espanhol, tá bom? Ó. Durante o sono, trocamos nossos corpos energéticos com o nosso duplo. Isso não tem nada a ver com o nosso futuro, certo? Esse livro é uma conversa entre o Jean-Pierre, um menino de 10 anos, o pai do menino e a mãe do menino e também a esposa do Jean-Pierre. Ele está explicando para o menino como funciona o duplo, que a mãe dele pediu, porque ele tem muitos... A mãe do menino pediu para que o Jean-Pierre conversasse com ele, porque ele tem muitos pesadelos, muitos sonhos ruins, e ele acorda muito mal. Aí o Jean-Pierre foi explicar para ele como funciona o duplo. É uma linguagem bem assim simples, bem fácil de entender, porque o outro livro é bem complexo, cheio de cálculos matemáticos, mas aqui ele explica exatamente como funciona o duplo, tá? Se vocês quiserem aprender sobre isso, porque o livro está em espanhol, em inglês, amanhã eu começo as aulas que eu vou explicar sobre ele, tá bom? E aqui eu quero passar como funciona as trocas de informação entre o nosso corpo energético e o corpo do nosso duplo. É só uma palhinha, tá? Durante o sono, nós trocamos nossos corpos energéticos com o corpo do nosso duplo. Isso não tem nada a ver com o nosso futuro, certo? Quem está falando é o pai do menino. É uma primeira troca. Nós temos 2 trocas com o duplo, de 2 trocas de corpo energético, uma com o nosso duplo. Mas esse outro eu não para por aí, que ele está falando do duplo. Seu corpo energético continua sua jornada em direção ao nosso futuro, em busca de respostas de acordo com suas perguntas, mas só as encontra se já as fabricamos com os nossos pensamentos. Nós trocamos de corpo energético com o nosso duplo, mas ele não para por aí. Ele vai buscar as respostas no futuro das nossas questões, dos nossos problemas, porém, ele só as encontra se nós já fabricamos esses potenciais. Se nós não fabricamos esses potenciais, nós estamos arriscados a viver os potenciais criados por outras pessoas, pelo coletivo, por exemplo. Entenderam? Enquanto isso, um corpo energético do futuro substitui o nosso. Por que isso acontece, gente? Para a nossa sobrevivência. Olha lá, pergunta, por quê?
permanecermos vivos, para nós permanecermos vivos. Forneça suas próprias perguntas e suas próprias respostas. Sem o controle do seu duplo, estes podem ser contrário às suas preocupações e dar-lhes informações falsas. Conforme as informações que estão gravadas no nosso corpo energético, que é o nosso corpo que grava as informações que o nosso duplo vai buscar no futuro, a gente atrai um corpo energético semelhante a essas informações. E a gente pode ser parasitados quando isso acontece sem o controle do nosso duplo. Que isso também a gente explica exatamente como fazer isso para que o nosso duplo tenha esse controle. Estão entendendo? E esse corpo energético, ele vem, enquanto o nosso duplo vai com o nosso corpo energético buscar informação no futuro, ele permanece, ele entra no nosso corpo para nos manter vivos. Nos manter vivos. Olha só, se esse outro corpo energético que entra em nós traz informações falsas, inadequadas para o seu corpo, que podem ser seriamente maltratado. Quando a gente não troca informação correta, a gente não fabricou potenciais futuros adequado à nossa sobrevivência, junto com o nosso duplo, em ressonância e relação com o nosso duplo, a gente atrai esse corpo energético de parasita que entra no nosso corpo e traz informações falsas, né? Mudam o nosso pensamento, e o primeiro a ser maltratado é o nosso corpo físico. Estão entendendo? E essas informações que ele passa para nós, gente, modifica os nossos pensamentos, modifica as nossas células. É aí onde que desenvolve problemas de doenças, problemas de relacionamento, modifica tudo em nós. E isso, gente, é nós que temos que ter esse controle. Como? Passar a informação correta para esse corpo energético, ou atrair o corpo energético condizente com aquilo que nós temos. Como a gente faz isso? Fabricando os potenciais adequados à nossa vida. Estão entendendo? Então, o que é importante aqui é você saber ter a relação com o seu duplo, uma relação saudável com o seu duplo, fazer a troca de informação com o seu duplo, para que quando ele for com o seu corpo energético para o futuro, o corpo energético que entrar no nosso corpo traga a informação daquilo que nós precisamos resolver. Todos os problemas que nós temos na nossa vida, seja na saúde, seja no relacionamento financeiro, afetivo, espiritual, você pode, à noite, antes de dormir, conversar mentalmente com o seu duplo. Essas informações ficam gravadas no seu corpo para que o seu duplo pega essas informações e vai buscar os melhores futuros para você viver o momento presente. Ele vasculha todos os potenciais, os melhores potenciais, para trazer para você viver no seu momento presente. Para a sua sobrevivência, para melhorar a sua vida, melhorar a sua vida em todos os aspectos. Mas para isso acontecer, gente, a gente tem que dar permissão para o nosso duplo. E o que está acontecendo no mundo? As pessoas desconhecem a existência do seu duplo, muito menos essa troca de informação, e ainda mais não ouve as suas respostas, que ele manda respostas para nós. Através do quê? Da intuição, da premonição, até dos sonhos. Apesar que o Jean Piaget fala que a gente não precisa ficar preocupado com os sonhos, que o importante é a troca de informação através dessas aberturas temporais. E uma das aberturas temporais principal é no sono paradoxal. Ali é onde você tem os sonhos. A gente tem o sono sem sonho e o sono com sonho. E aí nessa parte do sono com sonho,
é aonde que a gente faz as trocas de informação com o nosso duplo. Para quem pensa que é lei da atração, eu estou visualizando para conseguir isso, aquilo, outro, gente, está enganado. Quem faz isso é o nosso duplo quântico. Nosso duplo quântico, que é o nosso eu. Nosso eu ondulatório, que está na dimensão espiritual, que vai no futuro selecionar os melhores futuros para nós vivermos. E assim, se você está fabricando só potenciais negativos, aí o seu duplo vai ficar difícil para ele selecionar os melhores futuros para trazer para você. Porque quem fabrica e quem cria os potenciais para nós vivermos, para a gente viver, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. O nosso duplo, ele simplesmente seleciona. E outra coisa, nós também fabricamos potenciais para o nosso duplo. Que é através dessa fabricação, dessa situação que a gente cria futuros potenciais, ele também depende da nossa sobrevivência material e espiritual. Se nós não fabricarmos coisas boas, potenciais benevolentes, ele também está correndo risco. Estão entendendo? Ele também está correndo risco. Como? Após o seu desencarne, que é com a morte, né? O final do seu desdobramento, se você não fabricou bons potenciais, você vai para onde, gente? Para o futuro, para as trevas, junto com o seu duplo. É retirado dele a parte de vestimenta das vestes brancas luminosas, junto com você vai para o futuro, que fala lá, para o Hades, e onde haverá prantos e ranger de dentes. Para você ver que esse conhecimento, ele não é só material, ele também leva à espiritualidade. Ele explica toda a parte física, material e também a espiritual. Qual é o sentido de tudo isso? É muito profundo esse estudo. Então, gente, para finalizar aqui, se vocês tiverem interesse em aprender isso, que os livros do Jean-Pierre, para quem não sabe, é o Jean-Pierre Garnier Mallet, é um físico francês. E ele tem um livro traduzido na língua portuguesa. Inclusive, estudando, eu percebi que esse livro está traduzido na língua portuguesa de Portugal. Então, é um pouco complexo de entender. Muitas pessoas compram ele para ler e não entendem. E tem muitos cálculos matemáticos, muitas figuras que as pessoas não entendem. O que eu fiz? Eu estudei, pesquisei sobre o assunto, fui atrás de mais informações sobre o assunto, e aí eu formulei várias aulas, são 20 aulas online que eu dei, e agora eu estou complementando com esse segundo livro, que ele está em espanhol, tem em espanhol e tem em francês. E aí está em espanhol, e aí vou começar amanhã dar mais aulas sobre esse livro em espanhol. Se você quiser aprender sobre isso, gente, que esse assunto ele é transformador e, assim, para essa era que nós estamos vivendo, que é o final de um desdobramento do tempo, que ele fala nesse conhecimento, de 25.920 anos, não é nem o final, já terminou esses 25.920 anos. E nós estamos entrando aonde, gente? Nos 1080 anos, que dentro do Apocalipse fala que os fiéis reinarão com Cristo por 1000 anos. Então, pelos estudos e os cálculos matemáticos deles, a gente já está dentro desse período de 1080 anos. Então, é muito importante você entender esse assunto e para você saber do que está acontecendo no planeta neste exato momento e o que você deve fazer para usufruir desse conhecimento, tá bom? E assim, a respeito do seu duplo, que está dentro da lei do desdobramento do tempo, do espaço e do tempo. Tá ok? Se você tiver interesse em se aprofundar nisso, nesse assunto, clica no link aí na bio no meu perfil no Instagram e se inscreva nas aulas, que vou fazer a segunda parte amanhã desse segundo livro. Já tem as primeiras aulas do primeiro livro. Agora vou fazer do segundo, que está em espanhol. Tá? Depois eu vou postar todos os livros dele aí para vocês conhecer, tá bom? E esse assunto, gente, é muito transformador. Ele vai além da física quântica, da lei da atração. Ele engloba tudo isso. Lei da atração, física quântica. Não tem nada a ver com lei da atração e física quântica, mas para vocês entenderem. Porque ele explica
como nós estamos criando a realidade e quem está fazendo isso por nós. Que dentro da física fala que é a consciência que a gente percebe a realidade e está o tempo todo atraindo a situação. Ele explica muito mais, vai muito mais além da física quântica e da lei da atração. Ela é completa. E além de tudo isso, materialmente falando, ele explica a parte espiritual. Que eu falo aqui, gente, ele desvendou cientificamente o Apocalipse e a existência humana, que é esse desdobramento do tempo de 25.920 anos. É o desdobramento do tempo, a aceleração do tempo e a divisão do tempo. É muito assim, é transformador esse estudo. Tá ok? É maravilha que vocês estão assistindo a minha live assim, em pleno domingo, esse horário. Que maravilha. Valéria, Aura Luz, ou Paz Aura Luz, Nath Brown, João, Carlos. Muito obrigado, vocês estão me assistindo. Aproveitem. Lá no meu canal no YouTube é mais fácil aqui do que no Instagram. Se você quiser assistir no Instagram, tem problema. Lá tem duas playlists, na realidade. Tem uma que está falando do duplo quântico e tem outra que tem vários vídeos de entrevistas, palestras, conferências do Jean-Pierre, tá? Palestras e conferências do Jean-Pierre, para você um pouco assim, se inteirar do assunto, para você saber do que se trata, para as pessoas que não sabem. Para as pessoas que conhecem e quer se aprofundar nesse assunto, aproveite, vai lá na bio, ou então abaixo do vídeo no YouTube, se inscreva nas aulas, tá bom? Eu te garanto que você não vai sair da mesma forma, com a sua percepção, da mesma forma que você entrou a estudar, a assistir essas aulas. Várias pessoas que estão fazendo, realmente, você não vê o mundo com os mesmos olhos. Eu falo isso em todas as minhas aulas, nos meus cursos, mas com esses conhecimentos, gente, você entra com uma ideia, com uma percepção e você sai com outra. Você olha tudo diferente. Porque parece que a gente não aprendeu, parece que, assim, é como se a gente tivesse aprendido tudo errado. Tudo parece que não está certo. Aí agora tudo está se encaixando. Por que isso não dá certo na minha vida? Por que aquilo não dá certo? Por que isso aconteceu? Por que aquilo aconteceu? Aqui você vai entender tudo isso. O porquê não deu certo? Por que não dá certo no relacionamento? Por que você está com problema de saúde? Por que na espiritualidade você está em frenética busca de alguma coisa que você não sabe o que é? Dentro desse estudo você vai entender perfeitamente tudo isso, o porquê está acontecendo. Giovana, seja bem-vinda, boa tarde. Garden, Feitosa, sejam bem-vindas. Estão entendendo, gente? E eu queria passar para vocês esse pouquinho desse livro, O Duplo Como Funciona, do Jean-Pierre, e ele está em inglês e em espanhol, tá bom? E amanhã eu vou começar a dar aulas em cima desse livro, porque as pessoas querem saber, mas como ele está em espanhol e inglês, elas não entendem. E assim, já tem vários alunos já se inscreveram para aprender sobre esse assunto, até que aparece o livro em português, tudo. E assim, eu vou explicar direitinho, página por página, assim, bem detalhadamente sobre o assunto. E, gente, relacionar com o que está escrito na Bíblia. Desde Adão e Eva, Abel e Caim, o Apocalipse, Jesus, tudo que fala do anticristo, o porquê, o que é, quem é e o que é o duplo, e o que ele significa na nossa vida, o que ele tem a ver conosco. Tudo isso eu explico dentro das aulas, tá ok? Beijo no coração de vocês e até mais.